Ativar o som de todos? Pode ser, pode ser, pode ser. Boa noite, eminentes acadêmicos, confrades, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje, agora em novo horário. Nós estamos trabalhando num novo projeto chamado Conversas Filosóficas. Nossos encontros acontecem aos primeiros sábados de cada mês e, a princípio, nós trabalhávamos, né, às 9 horas, horário de Rondônia, 10 horas, horário de Brasília, e na reunião de hoje nós mudamos aqui para as 18 horas, horário de Rondônia, e 19 horas, horário de Brasília. Nós estamos aqui fazendo uma equação para que a gente consiga atender ao maior número de irmãos possíveis, né? Antes de dar início aos nossos trabalhos efetivamente, eu pediria para o nosso confrade irmão Denizar que nos conduzisse no momento de introspecção para nós darmos abertura oficial aos nossos trabalhos, irmão Denizar. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. É sempre muito bom, agradável, nos reunirmos como irmãos, mesmo que virtualmente. Mesmo virtualmente, estamos com os nossos corações e mentes unidos, né, numa corrente única. E neste momento nós rogamos a presença do grande arquiteto do universo, nosso Deus de amor, de bondade, de misericórdia, entre nós, abençoando aqui a nossa reunião e iluminando o nosso palestrante, o nosso irmão Luiz Antônio, que nos vai falar sobre um tema de grande importância, sobre a verdade, né? Buscai a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Então, um tema muito importante, e rogamos ao grande arquiteto do universo que esteja abençoando o palestrante e a todos nós, que estejamos com os nossos corações abertos aos ensinamentos que receberemos nesta noite. E, e expressar a minha felicidade, mais uma vez, de estar reunido com os irmãos. Muito obrigado, irmão Vanderlei, pela deferência. Grato, confrade irmão Denizar, por sua gentileza. Então, sob os auspícios de nossa academia e pela glória do grande arquiteto do universo, declaro aberto nossos trabalhos na noite de hoje da Academia Maçônica de Letras de Rondônia, agradecendo imensamente a presença de todos, especialmente ao nosso presidente de honra e grão-mestre advita, irmão Bariani, que está nos presenteando com a sua presença hoje. Em seu nome eu saúdo a todos os irmãos e agradeço também imensamente ao nosso confrade, irmão Antônio, que vai nos trazer hoje grandes ensinamentos. Eu vou só fazer aqui uma pequena introdução sobre o nosso projeto. Nós temos o nosso tempo de estudo da Academia Maçônica de Letras de forma virtual, e dentro desse tempo de estudo nós criamos agora recentemente o Conversas Filosóficas. E como o próprio nome já diz, consiste justamente em conversas, né? Conversar sobre temas que nos permitam melhorar, evoluir, sem discussões políticas ou partidárias ou religiosas sectárias. A ideia é que a cada encontro, um ou mais expositor discorra sobre um determinado assunto, não em forma de palestras, e sim em forma de bate-papo, destilando em doses homeopáticas os seus conhecimentos, sem, é claro, esgotar o assunto e contando com a participação dos demais irmãos, formando um diálogo em torno do tema. Então, nos nossos próximos encontros, já está agendado, o próximo será no dia 4 de maio, que é um sábado, e ainda nós iremos efetivamente determinar o horário, se será no sábado de manhã ou sábado nesse horário, e o tema será ética, com o nosso confrade, irmão Michel Vinesque. No dia 1º do 6, já temos também um encontro marcado, que é o primeiro sábado de junho. O tema será vaidade, com o confrade Eleutério Nicolau, o mestre dos mestres. No nosso encontro de hoje, o eminente acadêmico irmão Exaltônio Machado vai falar sobre a verdade. E aí nós vamos fazer aqui uma breve apresentação do nosso irmão Exaltônio, que tem um extenso e invejável currículo, mas que generosamente ele pediu para que a sua apresentação fosse feita de forma resumidíssima. Então, o irmão Exaltônio Machado
Ele é membro da Academia Maçônica de Letras de Rondônia, da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, da Academia Brasileira Maçônica de Letras, Teatro, Ciência, Arte e Música, e membro benemérito da Loja de Estudos e Pesquisa Dom Bosco, número 33, da Grande Loja do Distrito Federal, e mestre instalado da Glomaron. Esse é o seu currículo de forma muito sucinta, o irmão que tem um extenso currículo, notadamente está se apresentando como um excelente pesquisador e agora um escritor de mão cheia. Irmãos Antônio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tens a palavra. Boa noite, todos os presentes, o presidente Vanderlei Coelho, confrades da nossa Academia Maçônica de Letras de Rondônia, da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Letras, Ciências, Artes, Cultura, conforme citado, né? E todos os irmãos que estão presentes sempre nas nossas reuniões da nossa academia. Eu louvo muito esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo nosso presidente Vanderlei Coelho, com o apoio dos irmãos da academia, no sentido de fazer com que a nossa academia tenha esses momentos em que nós possamos dialogar sobre temas relevantes. O tema que me foi passado realmente é um grande desafio, né? Porque quem sou eu para me arvorar ou para ter a pretensão de explicar o que é a verdade? A verdade ela pode ser observada do ângulo, por exemplo, religioso. Do âmbito religioso, a verdade é aquilo que a religião prega que é a verdade. Eu vou desconectar o som aqui. Então, a religião, ela diz o que é verdade. As religiões, de uma maneira geral, elas se apresentam como sendo a verdade. Mas, do ponto de vista da filosofia, não é dessa forma. É a questão da busca da verdade. Ter sempre uma abertura para possibilidade de avançar nos conceitos, de avançar nos conhecimentos, para que se alcance uma verdade melhor, digamos assim. Isso seria a ciência, né? E em maçonaria, nós abordamos a verdade do ponto de vista da filosofia, né? Nós não vamos dizer o que é verdade, a maçonaria não pretende dizer o que é verdade, mas ela instiga os seus membros a serem livres pensadores, livres investigadores da verdade. Então, o meu objetivo aqui é para fazer uma provocação a respeito desse tema e jogar a bola para os participantes, para que os participantes também exponham seus pontos de vista a respeito do tema. Mas para enriquecer, para fazer com que o tema aflore, né, no nosso meio, eu vou apresentar alguns slides, são apenas 9 slides, introduzindo o tema, e aí, na sequência, a gente dá sequência no diálogo, né? Eu coloquei aqui o nome Cumpanes, porque esse foi um artigo que eu escrevi de uma coleção de artigos chamada Cumpanes Maçônicos, né? Em um desses artigos, eu escrevi a respeito da verdade. Isso foi no ano de 2017. Pois bem, eu vou fazer algumas leituras e vou apresentar algumas imagens, de repente, introduzindo o tema, né? O fato é que o conceito de verdade ele é um conceito abstrato. Então, eu falei agora há pouco, né? A verdade do ponto de vista da filosofia, a verdade do ponto de vista da religião, né? Então, é um conceito abstrato que comporta dimensões diferentes de entendimento a respeito disso. Alguém poderá dizer, por exemplo, em última análise, que para ele a verdade é Deus, por exemplo. Por quê? Porque o Filho de Deus esteve aqui e disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Isso é uma, uma visão religiosa, né, a respeito do tema. Mas do ponto da filosofia, né, muitos filósofos, muitos gênios da humanidade, eles já buscaram fazer a abordagem a respeito desse tema de várias formas diferentes, para buscar entender, né, realmente o que é a verdade desse ponto de vista da filosofia. Então, Sócrates, para ele, a ideia de verdade se confunde com a ideia de sabedoria, né?
Então, tem uma frase que é atribuída a ele, onde ele teria dito que só sei que nada sei, né? E o fato de saber isso, o fato de saber que nada sabe, coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Já coloca em xeque aqueles que pensam que sabem alguma coisa, podem estar enganados. E a palavra verdade, ela tem três origens. Do grego aletheia, que se refere ao não oculto ou descoberto. Do latim veritas ou veritas. Alguém me explica depois qual é a pronúncia correta? Que se refere à exatidão, precisão e rigor. E do hebraico emuná, que se refere à confiança. E aí eu escolhi um conceito de verdade, uma explicação a respeito da verdade, que foi desenvolvida pelo nosso mestre da literatura maçônica brasileira, Nicolás Lan, né? Que é o meu patrono da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Então, no seu dicionário enciclopédico de maçonaria e simbologia, ele aborda o tema da verdade dizendo isso, né, que em metafísica, a verdade é definida como o que realmente é. Algo é verdade é aquilo que realmente é. Em lógica, a conformidade do pensamento com o seu objeto, em oposição ao erro. Em moral, a conformidade de uma afirmação com o pensamento, em oposição à mentira. Esclarece ainda que a verdade tem por caráter a evidência e produz no espírito que a produz a certeza, e a coordenação das verdades constitui a ciência. Eu tenho a impressão de que a certeza, ela também é algo que pode ser relativo. Por quê? Porque se fala de uma certeza absoluta. Se existe uma absoluta, é porque existe uma que é relativa. Então, até a certeza ela pode possuir graus. Aqui falamos, a verdade tem por caráter a evidência. Por que não a prova? Porque aqui deixa em aberto, né, aquilo que nós chamamos de ciência, que é justamente isso, é deixar em aberto a possibilidade de novas descobertas, de novas informações que possam nos conduzir a uma verdade mais absoluta. Agora, do ponto de vista da mitologia, nós temos, por exemplo, entre os romanos, a deusa chamada Veritas, que também, pelos gregos, era conhecida como Aletheia. Essa deusa, ela era filha de Saturno. Saturno era o tempo. Então, ela era filha do tempo e mãe da justiça. Olha que interessante, né? A verdade é filha do tempo. Isso é uma frase muito usada, né? Até os dias de hoje. A verdade é filha do tempo. E a verdade é a mãe da justiça. E ela era retratada segurando um espelho ou um facho, ou como uma jovem virgem vestida de branco. E acreditava-se que ela havia se escondido no fundo de um poço sagrado porque era muito pura. Então, a gente não vai detalhar isso, estou apenas resumindo, mas isso faz parte da mitologia greco-romana, né? Fazendo alusão à verdade, a esse arquétipo, né? Em formato de uma deusa, né? De um ser que seria representado como Veritas ou Aletheia, que seria a representação divina da verdade, né? Na mitologia grega, nós também encontramos a deusa da verdade. Ela era personificada pela deusa Maat. Ela sempre era representada ostentando uma pluma de avestruz na cabeça. Por quê? Porque quando o morto entrava no mundo dos mortos, né, inclusive o livro dos mortos era colocado junto com as múmias, porque o livro ele tinha todo um ritual, né, de uma passagem para o mundo dos mortos. Então, nesse livro, tinha uma confissão chamada Confissão Amaat, que era uma declaração, uma confissão que era para ser feita quando a pessoa chegasse no tribunal de Osíris. E lá no tribunal de Osíris, ela, com aquela pluma de avestruz que ela tinha na cabeça, ela colocava sobre um dos pratos da balança e colocava o coração do morto na outra balança, para fazer o julgamento de Osíris, diante da declaração da pessoa.
Então, se a pessoa estivesse falando a verdade, né, o coração ele seria leve como uma pluma. Então, aí mais elementos assim, interessantes no que diz respeito à abordagem do tema no plano da mitologia, né? E na maçonaria, nós sabemos o seguinte: a maçonaria é uma escola de filosofia moral e ética social, e ela tem como postulado a livre investigação da verdade. E para garantia dessa liberdade é que exige a maior tolerância dos maçons. O fato é que a verdade, a maçonaria, ela não busca nos dizer isso é a verdade, né? Nós encontramos em alguns rituais, de alguns ritos, uma proclamação de que nós temos uma verdade, que é a existência do grande arquiteto do universo. Nós encontramos isso, por exemplo, no ritual do rito expulsivo antigo e aceito, né? Nós temos uma verdade, a existência de um grande arquiteto, porque ali está se colocando que para ser maçom, você precisa necessariamente acreditar na existência do grande arquiteto do universo. Então, isso é uma verdade proclamada e talvez seja a única verdade, ou alguém pode questionar que isso não seja uma verdade da maçonaria, e sim uma verdade de uma forma como a maçonaria pode ser abordada, que é um rito de natureza teísta, que é o rito escocês antigo e aceito, e que, portanto, teria influência aí da religiosidade, né? Mas o fato é que, de maneira geral, a maçonaria nos instiga a buscar a verdade. E essa nossa caminhada em busca da verdade, é uma busca incessante da verdade, nós percorremos toda a nossa jornada maçônica, desde o dia que nós somos iniciados até todos os graus por onde nós passamos, nós continuamos sempre aprendendo e em busca da verdade. E nós sabemos que o lema da maçonaria, ou a divisa internacional da maçonaria, é amor, amparo e verdade. Inclusive, nós temos uma ilustração aí. O amor, né, está relacionado com a fraternidade entre os irmãos. O amparo, no sentido da caridade, no sentido de auxiliar o próximo. E a verdade, que é justamente isso que eu estou tentando, de alguma forma, expor aqui, de forma mais simples possível, né? Que a verdade é aquilo que o maçom deve buscar até o último dia da sua vida como maçom. A maçonaria, meus irmãos, ela permite a cada um que, pelo estudo, pesquisa e meditação, encontre a sua verdade, guiados pelas setas da moral e da razão. E para concluir essa provocação filosófica que eu estou fazendo, que eu vou fazer uma declamação aqui de uma parábola, né? Quando a verdade se encontrou com a parábola. Então, um dia, a verdade, ela estava sem roupas e sem adorno, tão nua quanto o seu nome, e andou a visitar os homens. E todos que a viam viravam-lhe as costas, de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim é que a verdade percorria os confins da terra, rejeitada e desprezada. Numa tarde muito desolada, triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente num traje belo e muito colorido. Verdade. Por que estás tão abatida? Perguntou a parábola. Porque devo ser muito feia, já que os homens me evitam tanto. Que disparate, riu a parábola. Não é por isso que os homens te evitam. Toma, veste algumas das minhas roupas e veja o que acontece. Então a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola. E deste momento em diante, por toda parte onde passava, era bem-vinda. Então a parábola falou: a verdade é que os homens não gostam de encarar a verdade nua. Eles a preferem disfarçada. Então, aqui fica uma reflexão. E nós encontramos essa forma de transmitir a verdade ou de transmitir os ensinamentos, por exemplo, em forma de parábolas, em algumas culturas, em forma de parábolas em algumas instruções religiosas. E nós encontramos também os ensinamentos da maçonaria transmitidos não de uma forma também direta, mas através de símbolos e de alegorias, que é a metodologia pedagógica que a maçonaria adotou para tentar transmitir alguns dos seus conceitos fundamentais.
Então, fica aqui com essas palavras iniciais. Nesse momento, eu já dou por concluída a minha instigação inicial. Acredito que não tenha demorado muito. E já devolvo a palavra ao nosso presidente para que ele dê um chutão lá para o meio do campo para ver quem vai cabecear essa bola. Muito obrigado, meu querido irmão Antônio. A ideia, meus eminentes acadêmicos, confrades, meus irmãos, a ideia é justamente essa, tá? A ideia é que um expositor ou mais expositores, eles façam uma pequena introdução sobre o tema e a gente comece a discutir sobre isso, né? A ideia é justamente essa, porque se a gente pegar um tema tão complexo como esse, o irmão passar 1, 2, 3 horas discorrendo sobre o tema, né, como se fosse um monólogo, né, talvez não tenha tanta riqueza quanto nós podemos ouvir opiniões distintas sobre o tema. Então, eu vou pedir para que o nosso irmão Antônio tome um copo d'água, que seja água, que não seja mentira, perfeito? Que seja a mais pura verdade. Enquanto isso, eu vou aqui entregá-lo de forma virtual uma singela contribuição aqui, uma singela lembrança por sua importante contribuição e participação. Só um instante. Enquanto isso, meus irmãos, eu vou pedir para que vocês já coloquem aí no chat as perguntas. Nesse momento, vamos receber as perguntas escritas e depois vamos passar para a interação oral, perfeito? Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Estamos? Perfeito. Um homem sábio ou um homem culto tem sempre a riqueza em si. É o que diz o nosso lema aqui da academia em latim, traduzindo para o português. A Academia Maçônica de Letras de Rondônia outorga o presente diploma de mérito ao irmão e confrade e eminente acadêmico Isaltônio da Silva Machado Júnior, em reconhecimento à sua notável contribuição no Conversas Filosóficas com o tema A Verdade. Porto Velho, 6 de abril de 2024, Vanderlei Coelho dos Santos, presidente da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Meu querido irmão e confrade Isaltônio, muito obrigado. O nosso irmão Michael está aqui. O irmão Michael será o próximo a se apresentar. Irmão Michael, você percebeu aí a dinâmica aí, né? Obrigado por sua Já sim. presença. Eu estou longe de casa aqui em Curitiba, mas eu não posso deixar de ouvir o Antônio, porque é nosso mestre. Tem que aprender muito com ele. Perfeito. Obrigado por sua participação. Deixa eu ver aqui. Irmão Antônio, vai se preparando aí, tá? Eu pergunto para o nosso irmão Tomé se tem alguma indagação aí no chat. Mesmo vocês estão com alguma dificuldade aí para preencher o formulário para receber o certificado? Eu recebi um irmão aqui que está com dificuldade. O irmão Bariano também relatou. Como é que está aí? Eu consegui devolver normalmente. Perfeito. Perfeito. Está funcional e operacional, irmão Vanderlei, o chat e o formulário. Obrigado. Quem não recebeu, eu vou colocar aqui o meu número de WhatsApp e eu posso encaminhar pelo WhatsApp sem problema nenhum. Deixa eu... Irmão Macuim já está em seu privado, por favor. Pronto. Então, irmão Tomé, se você tiver perguntas aí, já pode... Por enquanto, não temos perguntas escritas no chat, querido irmão. Perfeito. Mas, Antônio, você já está preparado, então, para o embate oral, a sustentação oral? Estou preparadíssimo. Nasceu preparado, nasceu pronto já. Não sei já é a melhor resposta, né? Só sei que nada sei, já vou logo com Sócrates, né? Perfeito. Então, nós temos aqui o irmão Leonardo Elias, confrade Leonardo Elias, que levantou a mão. Um confrade, Leonardo Elias, podeis fazer uso da palavra. Grande irmão Exaltônio, grande irmão Vanderlei e demais irmãos,
Prazer imenso estar participando. E desculpa estar com a câmera desligada, que eu estou dentro do carro aqui, mas fiz questão de acompanhar aqui a apresentação do irmão Antônio, que eu sempre falo para ele isso, ele é referência para mim, então eu sempre estou acompanhando. E hoje ele trouxe um tema muito interessante com relação à verdade. Eu acho que é uma coisa que é bastante importante, né, para nós maçons, tratar essa verdade. E aí eu queria trazer outra coisa para reflexão aqui, né, dos irmãos, que é bem interessante e é meio complicado, né? Mas cabe aí a gente trazer para discussão e aí é óbvio o meu irmão Antônio dar a opinião dele, né? Como ele mesmo disse, a questão da verdade, às vezes a verdade nua e crua, ela incomoda, né? Ela não é aceita. Ela, às vezes, muitas das vezes, ela é mascarada. E eu li algo que era bem interessante, né? Se a verdade é direta, nua e crua, incomoda, será que a solução é a mentira? Essa é uma pergunta que ficou bem, quando eu li sobre isso, eu achei bem interessante, porque nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de aceitar, né, a verdade. Muitas das vezes ela tem que ser mascarada ou omitida uma parte, e etc. Então, qual seria a solução? Será que a solução seria a mentira? Enfim, só para deixar aí essa introdução aí e colaborar um pouquinho com a apresentação do meu grande mestre e irmão Antônio. Meus irmãos, obrigado aí. É só para deixar esse pedacinho e obrigado pela participação. Estou acompanhando vocês aqui. Obrigado, confrade Leonardo Elias. Eu vou pedir para, antes de o confrade e eminente acadêmico Luiz Antônio responder, para que os irmãos que queiram participar de forma oral, que seguisse um pouco do ritmo aqui do irmão Elias, né? Ou seja, perguntassem acerca do tema, para que a gente possa seguir nessa linha. Perfeito. Eminente confrade Luiz Antônio, tens a palavra. São tantas formas diferentes de a gente abordar o tema, né? Da forma como foi colocado. A verdade, por exemplo, você precisa falar uma coisa para uma pessoa, né? Aquela parábola que eu coloquei ali fala que a parábola é usada para tornar a verdade palatável, aceitável, né, para alguém. A verdade, o fato é que a verdade, realmente, ela precisa ter a maneira de você falar ela para o seu interlocutor. Porque se você não souber como, não vai ter receptividade. Então, é por isso que dizem que a verdade, ela tem a forma dela ser colocada, né? Você precisa encontrar uma forma que seja de acordo com o nível do seu interlocutor, senão você não vai conseguir alcançar, a comunicação não vai ter ressonância, né? Então, a verdade tem a hora para falar, o jeito de falar, né? O momento não é, se você chegar de uma forma muito dura, de repente, para falar uma verdade, ela não vai ser aceita. Então, às vezes, você precisa encontrar essa forma e esse momento, o tempo e a forma de falar a verdade. Isso quando, por exemplo, você precisa falar uma verdade para alguém que seja uma coisa que possa gerar realmente uma rejeição, né? Então, são as circunstâncias, o caso concreto é quem vai definir isso. Você não vai poder substituir a verdade em nenhum momento pela mentira, mas você tem que encontrar uma forma e um momento certo de alcançar o seu interlocutor fazendo uso da verdade. Essa é a minha maneira de interpretar, né? Bom, Tem até uma pergunta aqui no chat também, já na sequência do que eu estou falando. A verdade deve ser direta ou depende da situação, né? Eu acredito que depende da situação. Tem situações em que a verdade tem que ser direta, em que a pessoa precisa imediatamente tomar ciência daquilo. E tem situações que você tem que calcular, né, os riscos e encontrar uma melhor forma de comunicar ao seu interlocutor, né? perfeito. Com a palavra... Irmão Vanderlei, Sim? Sim? nós temos já algumas perguntas também no chat, pegando o gancho do irmão Isotônio.
e começando pelo nosso futuro presidente da academia, irmão Michael Vinetsky. Perfeito. Posso Pode, lê-la, irmão? Prefere que pode, o próprio... pode. Desculpe a falta, talvez, de entonação correta da pergunta, irmão Vinetsky, farei meu melhor. Pergunta: ficou famosa a frase atribuída a Goebbels, de uma mentira repetida continuamente se transforma em verdade. Parece que isso está acontecendo em uma república da Capadócia. O que o irmão acha sobre isso? Fecha aspas. É longe, aqui no Brasil não acontece isso não. Na Capadócia. O que que eu acho? Eu acho que isso existe, sempre existiu e vai continuar existindo. Desde quando foi criada a sociedade, uns homens começaram a dominar os outros e começaram a controlar as informações de maneira a controlar também o poder, né? Essa tática de que uma mentira repetida continuamente se transforma em verdade foi falada pelo Goebbels, né? Joseph Goebbels, atribuída a ele, né, que era o Goebbels. secretário de publicidade do Hitler, né? Mas isso é uma verdade, é uma verdade universal, né? De que a mentira repetida se transforma em verdade. Não, ainda tem um detalhe, é atribuída a ele e os dizem que nem foi ele que disse isso. Será que é verdade? Mas o fato é que é uma verdade. Desde sempre, as informações são usadas para manipular as massas. Inclusive em épocas de eleição, principalmente, né? Quando há disputa pelo poder, quando há disputa pelo dinheiro, quando há disputa por coisas que sejam do interesse, a verdade ela passa a ser manipulada, né? Então, justamente para controlar as pessoas. Então, isso é um fato e que nós, como nações, devemos buscar ter o discernimento, né? De compreender isso e entender que as ideologias, tanto de viés de um lado como de outro, são capazes de produzir discursos, narrativas com o objetivo de convencimento, muitas vezes não baseados 100% na verdade. Todos são capazes de fazer isso, né? O ser humano, de maneira geral, faz isso. E as Perfeito. religiões também já fizeram muito isso, né? Também na história da humanidade, né? Irmão Tomé, vamos só intercalar agora. Eu vou dar a palavra para o venerável mestre irmão Brito, aí ele vai fazer sua pergunta, aí depois eu devolvo a bola para ti de novo, perfeito? Vamos lá. Tens a palavra, irmão Brito. Boa noite novamente a todos, meu querido irmão Vanderlei, ilustre irmão Exaltônio. Na sua fala, você falou aí, cada um descubra a sua verdade. E aí me remeteu à questão da verdade, de certos conceitos, muitas vezes eles serem vistos por quem está olhando. É como o Leotério uma vez falou sobre o símbolo. Você vê um símbolo conforme o que você tem de conhecimento, depende da sua formação, depende de quem está vendo. A verdade seria mais ou menos como isso também. Você vai ver a verdade conforme o que você tem, a bagagem que você tem, as informações que você tem na sua vida, né? Pela questão da sua existência, que você conseguiu caminhar até hoje, você vai compreender isso. Então, assim a gente poderia extrapolar também, se cada um descobre a sua verdade, cada um descobre a sua maçonaria, existe uma maçonaria para cada um também. Esses conceitos eles variam muito do observador, então a gente estaria sempre com essa questão que a gente precisa formar o indivíduo para ver, para o buscador da verdade, depende de cada um. Você está entendendo Sim, meu questionamento? sim. Tem Obrigado a até todos. uma figurinha que a gente vê muito na internet, uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro. Aí tem um 9 no chão, que para quem está de um lado é um 9, né? Para quem está do outro lado é um 6, né? Aí o que está olhando fala, é 6. Aí o outro do outro lado fala, não, é 9. Só que é o mesmo número que está deitado, né? Cada qual vê de um jeito. Aí usa-se isso como argumento para dizer o seguinte: ó, cada qual está falando a sua verdade, porque é do ponto de vista dele. Ou então, quando alguém vê um objeto
né? Uma pessoa vê um objeto, por exemplo, que seja redondo, mas que não tenha altura, ou seja, só a superfície. Então, quem está de baixo para cima vai ver um círculo. E quem está olhando na vertical e quem está olhando ele na horizontal vai ver só uma reta, né? Então, a pessoa que está na vertical vai dizer que aquilo é uma reta, mas quem está olhando a figura de baixo para cima vai dizer que aquilo é um círculo, né? Mas o fato é que o objeto em si, ele possui uma definição correta. O ponto de vista das pessoas é que é imperfeito. A visão das pessoas é imperfeita. Então, o que para mim, a pessoa que olha o 6, aquilo ali pode ser um 6 ou é um 9. Alguém que colocou ali sabe que aquilo é um 6 ou que aquilo é um 9. Ou então, se ele colocou ali para deixar em aberto, mas o fato é que aquilo é alguma coisa, é uma definição. Aquilo é um 6 ou é um 9. Agora, não é porque a pessoa tem uma visão só de um lado, ou seja, ele só está vendo 9, não significa que ele esteja certo. Significa que ele tem uma visão parcial, uma visão limitada. Que a partir do momento que ele for para o outro lado, ele vai ver o número 6. Ou a mesma questão na questão da reta e do círculo. Se a pessoa for deslocada da horizontal para a vertical, ele vai ver que é um círculo. Então é porque a visão dele é uma visão limitada, uma visão parcial. É por isso mesmo que eu defendo a ideia de que nós devemos sempre ter cuidado de achar que nós temos a verdade de alguma coisa, porque a gente pode, de repente, de um outro ângulo, enxergar novas nuances e aperfeiçoar a nossa verdade para tornar ela mais absoluta, né? Obrigado, mestre. Obrigado, Adelei. Obrigado. Irmão Tomé, pode prosseguir com o prosseguimento da prossignação, ou seja, prosseguir o cubo elevado à potência de 3. Doutor Neto, lá com o áudio desligado? Você me ouviu, irmão Tomé? Tem Não, mais... é que às vezes dá um BOzinho. Pronto, já. Querido irmão Vanderlei, Sim. pergunta no chat, irmão Alessandro Silva, abre aspas. Entendo que a verdade é acompanhada com a certeza, inclusive se confundindo com esta. Esta certeza ou verdade em níveis me parece as tolerâncias utilizadas em medidas, onde se tem o valor mais ou menos a diferença tolerada. Fecha aspas. Um comentário feito pelo irmão Alessandro Silva em privado, dirigindo-se, claro, ao irmão Isaltônio. Então não está no chat, né? Foi só no privado que você recebeu, né? Mas acredito que era para o irmão Isaltônio e ele clicou ali em algum co-anfitrião, apenas isso. Se o irmão Vanderlei, se o irmão Alessandro Silva estiver na sala e quiser complementar ou aprofundar algo de forma breve, o irmão Vanderlei pode orientá-lo. Entendi. Você entendeu a pergunta, irmão Isaltônio? Eu gostaria que ele repetisse a pergunta. Ou se fosse lido novamente, Irmão Alessandro, você quer fazer de forma oral? Quando o irmão, né, boa noite a todos os irmãos. Quando o irmão estava apresentando os slides, colocou ali a questão da certeza. E aí eu entendo que ela muitas vezes são confundidas, né? Quanto mais certeza a gente tem, mais próxima a gente entende que seria a verdade, né? E aí quando o irmão falou em níveis, né, dessa certeza, né, que às vezes a gente tem mais certeza, menos certezas, mais uma colocação me lembrou muito, né? Essa questão, né, mais da área de exatas, das medidas, onde a gente tolera uma diferença. Então a gente fala de um valor em medidas, né? Sei lá, 2 metros, mais ou menos 30 centímetros, né? Então a gente coloca esse nível de tolerância, né? Então, dentro de uma certeza, uma verdade, uma questão da tolerância, o quanto ainda que conveniente ou não para cada um, essa questão da tolerância, né? Tolerância no sentido de aceitar essa diferença, grande ou pequena. É isso. esse é um ponto de vista interessante, né? Mas o fato é que cada um de nós, alguém pode pensar o seguinte também: a certeza, ela só pode ser absoluta. Se não for absoluta, ela também não é certeza. Alguém pode pensar dessa forma.
Enquanto a pessoa não tem uma certeza absoluta, ele pensa que tem certeza, mas ele está enganado, né? Então, veja como a gente muda a abordagem, é um assunto muito complexo, né? Então, se a pessoa ele pensa que está certo sobre a respeito do assunto, mas na verdade ele está errado. Então, o que ele não tem, ele tem a certeza, mas ele está errado, né? Então, assim, será que realmente ele tem certeza? Não. É uma maneira de ver que ele está enganado em relação àquilo. Ele pensa que tem certeza de alguma coisa. Para exatas, digamos assim, você trabalha com números, você trabalha com matemática, é diferente a forma de ver, né? Agora, do ponto de vista das ciências humanas, você abre essa possibilidade, esse leque de discutir a questão, né? Não é questão numérica, não é questão matemática, é raciocínio, são ideias. Aí você vai ao infinito, né? E seria justamente o fato de eu ter certeza de algo, outra pessoa ter de outra, eu pensar de uma forma, outro de outra, diferente, é a questão da tolerância. Aí a gente entra na questão, por exemplo, religiosa. Nós temos que ter na maçonaria tolerância religiosa. Nós temos que ter tolerância política. Que aquela pessoa, ele pensa que tem a certeza daquilo, ele tem aquilo como verdade. Eu posso ser de uma outra religião, eu tenho uma outra verdade. Então, a tolerância é quem vai compatibilizar isso, né? Por quê? Porque nós temos uma verdade universal que é o suprassumo de todas elas, que é a crença realmente na existência de um ser supremo, independentemente como esse ser supremo é visto por você ou por mim, né? É onde entra a questão da tolerância. Mas que acima disso a gente está concordando com alguma coisa, em nível de princípio, né? Algo maior que faz com que a gente conviva. Não é interessante, né? Irmão Vanderlei, Sim. na mesma linha do irmão Alessandro Silva, o irmão Luiz Gonzaga, ele faz no chat uma pergunta em meio a uma reflexão pessoal. Talvez, se o irmão Vanderlei concordar do irmão Luiz Gonzaga, sintetizá-la de forma oral. Pode ser, pode ser. Você que está comandando os controles aí, você que manda. O irmão Luiz Gonzaga, por favor, eu não o vejo, irmão, na tela neste momento. O irmão está presente, poderia abrir o microfone de forma sintética, com pesar, mas devido ao tempo, fazer a sua colocação e pergunta ao irmão Isotônio? Sim, irmão. Com muita honra, muita alegria compartilhar com vocês e junto ao irmão Exaltônio a pergunta. Irmão Exaltônio, a verdade, ela sempre foi tida filosoficamente como a medida de todas as coisas. Mas o que é a verdade, essencialmente? Na sua palestra foi colocado que existe uma verdade para tudo, mas para tudo a verdade ela tem que ser única, ou ela não é única. Essa verdade é uma descoberta pessoal de cada um. Porque se nós temos várias verdades, várias concepções de verdade, vários entendimentos de verdade, nós temos, consequentemente, várias verdades. Então, a pergunta é a seguinte: como saber qual a verdade única e qual a verdade que está presente no momento que ela está sendo pronunciada? Eu acho que essa pergunta não tem uma resposta, né? Como é que eu vou dizer? Realmente você induz a uma interrogação, né? Porque não temos como dizer o que é a verdade, né? Nós estamos tentando justamente entendê-lo aqui agora, nesse momento, né? Ok, obrigado, Inclusive, Exaltônio. inclusive o mote da reunião é justamente a gente ouvir essas falas dos confrades, as falas dos presentes, dos participantes, para a gente poder ir debatendo, né? Ô, Exaltônio, meus confrades, eu entendo o seguinte, que a verdade ela é fruto do conhecimento intelectual, do conhecimento geral de cada um. Cada um entende a verdade
sem fugir dela, na conformidade do seu entendimento. Eu costumo dizer o seguinte: algumas pessoas podem acordar para a verdade às 6 horas da manhã e o outro acordar ao meio-dia. Todos chegaremos a uma verdade, já que essa verdade ela tem que ser única. Se entre 6 horas da manhã e meio-dia as pessoas mudarem de opinião, isso é extremamente salutar em relação à verdade, porque ele está se aperfeiçoando, ele está crescendo, ele está ascendendo em busca desse conhecimento verdadeiro. De qualquer forma, muito obrigado pela sua resposta e deixo minhas considerações finais. Tá, mas aí agora eu fico com a minha pergunta. No caso, quando eu descubro uma nova verdade, melhor do que a que eu tinha anterior era verdade? Era, né? Só que era para mim, né? Era Mas para não você, era em função verdade. do seu conhecimento. É. Ela era a minha verdade, mas não era uma verdade universal, digamos assim, né? Não, não era. Não era. É. Obrigado, Bom, irmão isso é Luiz um tema Gonzaga. complexo, mas fico aberto. Obrigado. Obrigado. Seguindo a sequência, irmão Vanderlei, irmão André Palhares, ele faz uma pergunta bastante simples, abre aspas, a verdade deve ser direta ou depende da situação, fecha aspas. Essa pergunta similar Respondi. já foi feita, né? Não, eu respondi naquela hora que eu respondi a É, primeira. É verdade, é isso, verdade. isso, O isso, isso. irmão Zotano pegou ela Isso, pronto. isso, Desculpa, isso. irmão Zotano. Seguindo, irmão Georges Mairink, abre aspas, vestir a verdade sob os mantos da parábola tem a vantagem de não disseminá-la àqueles que não estão preparados para ouvi-la. Porém, há o risco de que a parábola seja interpretada de forma incorreta ou tendenciosa. Pergunta: isso não faz da mensagem uma mentira? E, na maçonaria, não favorece o obscurantismo? Fecha aspas. Não, eu entendo que para algo, não é qualquer coisa que a gente vai dizer que isso é uma parábola, né? Uma parábola é uma verdade ensinada de uma forma, em forma de parábola. Mas ali existe uma verdade ali dentro daquela parábola, né? Então, o que que acontece? Para ser classificado como uma parábola, porque senão não é uma parábola, né? Então, qual que é a característica de uma parábola, que eu entendo assim? É que cada pessoa vai interpretar a parábola de acordo com a sua capacidade de interpretação. Alguém já disse, por exemplo, que você lê um texto do Antigo Testamento, existem formas de você interpretar aquele texto. Existe uma forma que seja mais literal, uma forma que seja mais simbólica, né? Uma forma que seja relacionando gematria, né? São formas diferentes aí de você alcançar a verdade de acordo com o conhecimento que você tem sobre o assunto. Então, por exemplo, você viu as parábolas de Cristo, por exemplo. Você pode interpretar a parábola de um jeito e nada impede que uma outra pessoa interprete a mesma parábola com uma outra nuance. Por quê? Porque é o sistema de crença daquela pessoa, a capacidade de interpretação daquela pessoa e a sua podem ser diferentes. E a parábola, ela tem essa capacidade, ela tem essa característica, né? Porque se você vai interpretar se você interpretar uma coisa errada, aquilo não é uma parábola, na verdade. Porque a parábola ela tem essa característica de uma pessoa analisar ela de acordo com a sua capacidade de interpretá-la. É uma sabedoria muito profunda, não é qualquer um que anda falando parábolas por aí, não é verdade? Então, as parábolas, elas são verdades ocultadas em uma história, né? E aí você vai, de acordo com aquela história, ter a sua interpretação daquela parábola. Então, se você é mais aprofundado espiritualmente, você vai entender aquela parábola de uma forma mais espiritualizada. É assim que eu entendo, né? Perfeito. Então, não E é que faz a ele, mensagem uma mentira. Irmão Antônio, eu vou só te pedir um favor. Quando você concluir o teu pensamento, só para a gente entender, para a gente não te interromper no teu raciocínio, entendeu? Ok, Perfeito? Mas perfeito. fique à vontade para falar o que você bem entender,
dentro da sua Estou verdade. querendo ouvir mais. Não, é Eu só para a estou gente, eu tô me só para sentindo gente, na parede só pra, aqui com não, um mas monte de gente. a ideia é essa também, a ideia é essa também, é o teste do fogo aqui, mas só para a gente entender que o teu É, raciocínio foi fechado, perfeito? Que é para o irmão Tomé passar para outro. Irmão Tomé, Então, seguimos aqui com o irmão Avelino. O irmão anterior teria uma continuidade, mas penso que também já foi respondida. Agora, o irmão Avelino, citando Platão, abre aspas, Platão defendia que existia uma verdade absoluta, mas reconhecia que cada pessoa tinha sua própria capacidade de compreensão e interpretação. Ou seja, cada pessoa pode ter sua perspectiva sobre a verdade, fecha aspas. Eu entendi como pergunta o que ele colocou, apesar de eu acho faltar um que pouco. isso aqui que está falando, eu acho que é exatamente o que eu falei, olha só. Platão defendia que existia uma verdade absoluta, mas reconhecia que cada pessoa tinha a sua própria capacidade de compreensão e interpretação. Exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Ou seja, cada pessoa pode ter sua perspectiva sobre a verdade. É uma afirmação isso Perfeito. que você está falando. Jorge eu vou só justificar aqui porque foi Claro. escolhido o irmão Tomé, né? Você sabe que é o apóstolo que ficou conhecido nas escrituras que só acredita vendo, né? Então, por isso foi escolhido o irmão Tomé aqui, que é para ver se a verdade ele enxerga propriamente dito em alguma coisa que está sendo dita aqui. Irmão Tomé, pode seguir aí. Irmão Georges Mairink, continuando, abre aspas, a verdade se delimita em preto e branco ou admite tons de cinza? Uma verdade parcial é uma verdade ou uma mentira? Fecha aspas. Tem um ditado que diz que uma meia mentira é pior do que uma verdade inteira. Aliás, uma meia mentira é pior do que uma mentira inteira, né? Uma meia verdade, né? É isso, né? Uma meia verdade é pior do que uma mentira inteira, né? É. E agora, irmão Isaltônio, irmão Vanderlei, três últimas perguntas, começando E pelo irmão Avelino. eu O, recebi várias perguntas no particular também, só para avisar aqui. Tá, daqui a pouco vamos a elas. o, abre aspas, o que significa dizer que a verdade é relativa? Fecha aspas. Pois é, mas será que ela é relativa? É isso que eu tentei problematizar, entendeu? A minha intenção era problematizar, inclusive, isso. Será que ela é relativa ou não? Né? Eu falei da certeza. Existe a certeza absoluta e existe a certeza relativa? Ou será que se a pessoa tinha uma certeza relativa, ela não estava certa? A questão da verdade é a mesma coisa, né? A verdade ela é relativa em relação à pessoa. Em relação à nossa verdade, ela é relativa. Nós somos, a nossa verdade é relativa. Agora existe uma verdade. Agora o conhecimento que a gente tem dessa verdade é relativo, é parcial, porque é de acordo com a nossa limitação, né? Eu já A concluí. penúltima pergunta exposta aqui no chat para todos vem do irmão Hélio Franklin. Abre aspas. Irmão Isaltônio, existe uma relação direta entre a verdade e a lógica? Qual sua opinião sobre isso? Fecha aspas. Então, em lógica, né, como é que funciona a lógica, né? Uma das formas de se chamar lógica também é dialética, né? É você contrapor ideias. Então, existe uma tese, existe uma antítese, e aí você vai, através dessas teses e antíteses, buscando sínteses, né? Então, a lógica é justamente você procurar o erro. A lógica é aquilo que não, aliás, a verdade é aquilo que não é mentira. Então, você vai, através da eliminação da mentira, você vai encontrar a verdade. Você vai fazer oposição à mentira para poder alcançar a verdade através da lógica. O método da lógica para alcançar a verdade. Concluir. E a última pergunta, querido irmão Isaltônio, no chat, vem de um grande irmão erudito e dono de um pensamento sistêmico muito avançado, o nosso querido irmão José Eduardo de Moura. Diz ele, abre aspas, irmão Isaltônio é demais, irmãos. A verdade é alfabetizada ou analfabeta? Fecha aspas.
Mas que pergunta difícil, né? Eu entendo que ela é alfabetizada, viu? Nós é que somos analfabetos para entendê-la. Deixa eu ver aqui, vou fazer um comentário. Eu vou encontrar aqui uma pergunta que foi colocada aqui, do particular para mim. Tá, enquanto você encontra aí, eu pensei ter visto uma pergunta do irmão Cídio, que é filósofo, e eu não estou Tem aí também achando a pergunta aqui. dele. Tem aí, né? Ah, tá. Tem. Perfeito, pode seguir. Tem uma pergunta do nosso irmão Denizar, onde ele fala, né? Por que a verdade é sempre retratada por um ícone, uma pintura, escultura em estado nu, né? E eu apresentei, inclusive, duas imagens aqui, e duas delas tinham justamente essa característica, né? Ó, três delas, na verdade. A primeira delas aqui, essa obra Veritas do Rafael Monte, você vê que ela está despida aqui, né? A deusa Veritas. Aí tem uma outra aqui, dela também despida, né? Parecendo os seios. E a imagem maçônica também aparece ela despida, né? Agora, por que será que ela sempre aparece assim despida, né? E aí eu coloquei aqui embaixo, ela despida, mas não foi aceita, né? Aí chegou a parábola e colocou as vestes nela para ela poder ser melhor aceita, né? Agora, qual é a ideia que se busca de sempre ilustrar a verdade como uma mulher despida? Por que isso? Fica a interrogação, né? Eu Você tem gostaria, mais inclusive, da opinião de alguém sobre isso, né? Posso colocar uma coisinha aqui? pimenta? E aí é o seguinte, né? Porque a verdade é sempre representada, né, com esse ícone nu. Aí, segundo alguém respondeu interessante, o Commerson, um escritor francês, né? Porque a mentira lhe roubou o vestiário, né? E um outro interessante é um autor anônimo. Aí ele respondeu, para que cada qual possa vesti-la como queira, né? Evidentemente que, na verdade, não é isso, né? A verdade é representada sempre nua porque ela é difícil chegar à verdade. Porque a verdade, às vezes, para um é uma coisa, para outro é outra. Então, é um tema muito difícil. Você explicar exatamente o que é a verdade, né? Por isso ela é representada assim sempre caracterizada de uma forma desnudada, né? É Vocês me isso, le... eu acho que é por aí que eu entendo. Maravilha. Vocês me lembrem que ao final eu vou trazer uma verdade. Me cobrem isso, tá? Por favor. E uma verdade absoluta. Perfeito? Eu também tenho uma absoluta. Tá. Ao final eu trago. Me lembre, me cobrem. Tem uma outra pergunta de Diego Marques aqui, que Pode mandou no seguir. privado. Pode seguir. Na minha visão, iniciar o estudo da verdade com uma ótica metafísica é o caminho mais natural e indicado. Mas acredito que também devemos ter em mente que a verdade social é uma construção dialética que sofre interferência pela manifestação do ponto de vista de cada interlocutor. O irmão enxerga que, a despeito das crenças religiosas, a visão das verdades morais são afetadas pelo etos político dos grupos de observação, cidades, sociedades, ordens, religiões, etc. Eu acredito que sim, que a visão das verdades morais elas são afetadas, que a moral ela vai acontecendo uma mutação com a moral ao longo do tempo, a não ser que ela seja uma moral teísta, uma moral que se diga fundamentada em conhecimentos divinos, ou em conhecimentos religiosos, aí ela é imutável. Mas a moral que não seja teísta, a moral social, ela se adequa ao tempo e ao lugar. Então, uma coisa que era imoral há algum tempo pode não ser mais imoral hoje, e vice-versa. Existem, inclusive, ciclos na sociedade onde a gente vê
um maior robustecimento da moral, e a gente vê momentos, ciclos em que a gente vê uma maior fragilidade da moral, né? Então, por exemplo, uma questão muito atual, contemporânea, que pode gerar pontos de vista divergentes, é com relação à questão de você, por exemplo, aceitar essa que você falou, a verdade social é uma construção dialética. Então, por exemplo, é uma construção dialética você aceitar que uma pessoa trans, ela é uma mulher. Um homem, por exemplo, trans, se transformou numa mulher, ou uma mulher que se transformou num homem trans. E é colocado isso como uma construção dialética, né? Uma coisa que hoje está sendo aceito pela sociedade atual, e já foi aceita também em outras épocas no passado também. E houveram outros momentos na história da sociedade em que a moral não abrangia esse tipo de possibilidades, né? Então, eu entendo que sim, a visão das verdades morais elas são afetadas pelo ethos político dos grupos de observação. Concluir. Perfeito. Vanderlei, Sim, sim, irmão Tomé, pode falar. obrigado, querido irmão. Uma pergunta no chat aqui que surgiu em privado do irmão Romenos. Ele cita, irmão José Antônio, o terceiro landmark de Albert Pike sobre a crença do grande arquiteto, e logo em seguida pergunta, abre aspas, a afirmação do irmão sobre a existência do grande arquiteto do universo, se entendi bem, não é universal na maçonaria? Fecha aspas. Exatamente. Ela é questionada por algumas visões maçônicas mesmo, né? Isso aí é verdade. A existência de um princípio criador, ela é considerada um landmark da maçonaria tradicional, mas existem outras vertentes da maçonaria que não consideram isso como um landmark, né? E o fato de você dizer que existe isso como uma verdade pode ser interpretado por alguém como um dogma ou não. Eu já andei perguntando isso para algumas mentes aí, alguns irmãos pensadores e da maçonaria, que entendem que não é um dogma da maçonaria, né? Eu tenho minhas dúvidas se isso não é um dogma, né? Mas tem pessoas que entendem que isso não é um dogma. Você colocar a existência de um princípio criador, né? Porque tem pessoas que não acreditam na existência de um princípio criador. Não é a verdade para outras pessoas. Mas para ser maçom, é necessário que a pessoa tenha essa verdade. Ou seja, é necessário que ela tenha esse dogma. Ou não é um dogma? Aí é quando entra alguns posicionamentos de pessoas que dizem que não acham que isso é um dogma. Aí eu coloco a questão na mesa, né? Perfeito. Irmão Tomé, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui de Antônio Fernandes. Ao invés de eu fazer a pergunta, eu pergunto se o Antônio Fernandes que fez a pergunta é o Fernando Fernandes, que é vice-presidente da academia, porque eu não vejo a foto dele aqui, e aí eu fiquei na dúvida se ele pudesse manifestar, inclusive, que é o nosso vice-presidente, né? Se for ele que eu estou pensando, se ele estiver nos ouvindo aqui, porque não aparece a foto dele aqui, e aí eu fiquei na dúvida. Perfeitamente, meu irmão. Ô, meu vice-presidente, você está aí escondidinho. Pode fazer sua pergunta de Não, forma oral, inclusive. não, eu já passei aí pelo irmão no chat aí, ele É, pode. você não quer fazer de Não, forma vou dizer oral? assim, Isso, faça de Antônio, forma oral. Aqui é o nosso meu vice-presidente, irmão Luiz irmão Antônio, Fernando Fernandes. parabéns pela sua apresentação. É um tema muito difícil mesmo. Mas eu diria assim, se tivesse. Você citou a mentira como talvez um antônimo ou o inverso da verdade. Se nós pudéssemos medir com uma régua, por exemplo, a verdade, naquelas nuances que você colocou, nos tons que você colocou, a mentira seria a mesma régua? Ah, é, como dentro do hermetismo, existe até um axioma hermético, né, que fala que os opostos só muda a natureza, né? O Perfeito. frio, na verdade, é a ausência de calor, o calor é a ausência de frio, né? Os opostos se completam, né?
Eu entendo que nesse assunto a gente também pode ter essa visão do hermetismo, né? A verdade é a ausência da mentira, ao passo que a mentira é a ausência da verdade, né? Elas são pontos divergentes, estão em pontos completamente contrários, né? Fernando, Agora, deve existir uma zona cinzenta aí, onde a mentira está misturada com a verdade, né? Concordo. Obrigado. Fernando Bom, Fernandes, vice-presidente Obrigado, da meu Academia presidente. Maçônica de Lei, obrigado por sua participação, viu, meu irmão? Muito obrigado. Muito boa a apresentação, viu? Obrigado. Irmão Tomé, mais algum questionamento? Sem áudio. De Aí, o foi. irmão Alessandro Silva, de forma muito sucinta, ele pergunta, abre aspas, a moral social são os bons costumes? Fecha aspas. a moral social são aquilo que é entendido pela sociedade vigente naquela época e lugar como um bom costume, né? Agora, os costumes, eles podem mudar com o tempo, né? Onde existe aí a moral, ela muda de acordo com o tempo e o lugar. Isso aí é fato. Então, uma coisa que era imoral na antiguidade pode não ser mais hoje, e vice-versa. E aquilo que é moral hoje pode não ser amanhã ou depois de amanhã. Essas coisas vão mudando com o tempo, porque isso é uma construção social. A moral é uma construção social. É diferente da ética, que são os nossos princípios. A moral é uma coisa externa, é uma coisa objetiva da sociedade, né? É a igreja, é a sociedade que diz o que é a moral daquela sociedade. Agora, você, com o seu próprio entendimento das coisas, seus próprios princípios, a sua própria maneira de entender, o uso da razão, a aplicação da sua forma de viver e de entender, isso é a ética. A ética, ela é subjetiva, ela é interna, ela é uma construção interna da pessoa. E a moral é uma construção social. Já Perfeito. concluí. E a pergunta do irmão Cídio, eu eu vi em algum lugar aqui, ele fez a pergunta para você, irmão Altônio? Irmão Não, Cídio? o irmão Cídio eu não observei, fiz aqui a vistoria e não encontrei, até peço desculpas por isso, eu não encontrei a pergunta do irmão Cídio. Se ele Não, puder. eu também não encontrei, não. Eu não sei o que que foi, se ele Não mandou sei no se eu estou privado. desconfiado que tem como apagar a mensagem. Pois é, Eu eu acho que ele vi, apagou. Eu também pode- vi a mensagem dele. eu também vi, mas não consegui ler. O irmão Eu acho Cídio que está presente? eu apaguei. Boa noite a todos. Aí, Boa noite, irmão Vanderlei. Sempre parabenizando pelo trabalho da academia e os demais irmãos. Isaltônia, a minha pergunta é simples. A palavra aletheia do grego, como você citou na sua apresentação, também pode ser negação do esquecimento, né? A, enquanto negação, e letheia, que é o esquecimento. E então, a verdade seria um esforço e uma capacidade de não esquecer. E essa ideia de conseguir manter uma memória é muito da esfera de ter uma capacidade para manter esta memória. E aí eu dou um salto desta ideia para talvez um tema mais conhecido contemporâneo. Se seria, ou pelo menos comparando a verdade com uma ideia de vontade de poder. O que seria a verdade? A verdade teria muito mais a dizer sobre a intenção de quem deseja ter na memória isto ou aquilo. Se isto é coincidente entre pensamento e a coisa, é um segundo plano. O primeiro plano é a intenção de quem deseja lembrar isto e não lembrar aquilo. Então, a verdade, ao invés de eu me perguntar se há um objeto fora da minha cabeça, eu me volto para me perguntar quais eram as vontades e as capacidades individuais de manter esta memória, portanto, de manter esta verdade. Então, há um deslocamento. A pergunta é nesse sentido. E eu apaguei o texto, porque eu achei que eu precisava formular.
procurando, não achei, não sabia nem que podia apagar, irmão José Altônio. E faz parte da brincadeira de memória, né? Até que O que ele ponto... está querendo dizer é que a verdade pode ser vista, talvez, como algo que eu escolho que seja verdade, é aquilo que eu escolho para mim. E se eu escolho não guardar a informação, não guardar na memória algo que para mim não é verdade, simplesmente eu estou escolhendo aquilo que para mim é verdade. Seria isso? Não sei. Seria um pouco isso, né? As referências seria tanto a ideia do Nietzsche sobre vontade e potência e a ideia do Nietzsche sobre o que seria verdade, que tem a ver com a ideia de uma perspectiva. E tem também uma história que o Walter Benjamin desenvolveu no século passado, nos anos 20, de que a verdade é uma história de quem venceu e não dos vencidos. É, eu entendo. Aí você vai ver que nós estamos trabalhando com conceitos de verdade, né? Então, o conceito de verdade que você está apresentando é uma outra abordagem, outro conceito de verdade, né? Por exemplo, a verdade é a história contada pelos vencidos. Esse é um conceito de verdade, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa fala, não, a verdade é Deus, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por... Isso é um outro conceito completamente diferente do que seja verdade, né? Então, nós estamos abordando conceitos diferentes a respeito do tema, verdade. Agora, a minha pergunta é: existe uma definição, algo que realmente seja verdade? Existe uma definição disso? Porque o conceito é a minha ideia a respeito de alguma coisa. É a minha verdade relativa, esse é o meu conceito. Mas a definição é aquilo que aquilo é de fato, aquilo é a verdade de fato. Aquilo é uma definição, a verdade de fato, ela é descrita através de uma definição. E a minha verdade subjetiva, ela é descrita através de um conceito, não é assim? Posso dar um pitacozinho nesse aspecto? Pode, Vandalizada. Aí daqui a pouco nós vamos encerrar essa parte e a gente vai Hum. continuar aqui, dependendo da disponibilidade do eminente acadêmico Luiz Altônio. Mas podeis fazer, podeis É falar. com relação a essa colocação do nosso irmão Cídio mesmo, né? Então, a verdade ela pode ser definida sobre vários aspectos, sobre a filosofia, sobre o aspecto religioso e também para a maçonaria. A maçonaria tem um conceito de verdade também, né? Na filosofia, é tudo que é contingente necessário, né? E cujo oposto é o impossível. Lá no Novo Testamento, o uso da palavra aletes, né? A aletheia, exprime quer o termo hebraico, emet, né? E seus afins, quer o termo grego, o grego clássico, né? Numa certa medida, os termos gregos também significam que é real e autêntico. E nisso não são totalmente diferentes dos termos hebraicos. Só para complementar a questão que o Cídio colocou ali, isso é o que eu coloco aqui num ensaio sobre a verdade, no meu livro Comentários aos Graus Filosóficos, os graus 19 ao 17, com relação ao grau 20, no grau 20, que faz uma colocação sobre verdade, justiça, etc. Verdade e justiça que estão sempre intimamente ligados. É difícil falar sobre a verdade sem falar sobre a justiça e vice-versa. E aí, como esse grau fala sobre a verdade e a justiça, tem um ensaiozinho que eu coloquei sobre a verdade, e aí tem essa questão aí dos termos hebraico e grego, né? Para a verdade com esse significado. Ah, significa, então, que é tudo que é real e autêntico. Então, a verdade é tudo aquilo que é real e autêntico. Tanto no termo hebraico, né, a met, quanto no termo emet, quanto no termo grego, né, aletheia. Lembrando que, para Platão, a sombra na caverna, ela tem uma realidade de sombra. Em termos de psicologia contemporânea,
ou pelo menos de algumas variantes que a gente conhece um pouco, que é a psicanálise, que não é psicologia, um estado, por exemplo, de delírio, o delírio é uma verdade, porque ele existe enquanto delírio. Então, muitas das vezes, eu acho que a gente tem uma percepção difusa de uma demanda da física moderna. Eu pensando aqui no Desaguliers, que era membro da Royal Society, que era amigo de James Anderson, que informa muito a Constituição de Anderson, que essa ideia de verdade que nós, na maçonaria, aqui e acolá encontramos, sobretudo no rito escocês, há variações, é verdade, está muito ligado à demanda da física moderna por verdade. E, a meu ver, a verdade, no contexto da física moderna, é uma invenção. Em termos poéticos, e encerro, o poeta Manuel de Barros brinca com isso de um modo muito pedagógico. Ele dá umas entrevistas, mas ele escreveu algo assim: eles dizem que eu minto, eu não minto, eu invento. E ele fala uma outra coisa: eu invento não sei quantos por cento e minto só um pouquinho. Brincando com essa ideia de que a verdade é uma invenção. Mas, independente se ela é uma invenção, nós temos uma demanda de verdade. Eu, enquanto indivíduo, enquanto razão, eu tenho uma demanda por um das coisas. E esta demanda por um das coisas, ela se manifesta variado de acordo com a ciência. Então, as ciências sociais, as ciências humanas, a física e as matérias que são derivadas da física vão ter conceitos diferentes de verdade, mas todos têm em comum a demanda do ser humano por conhecer conhecer o de algo. E às vezes a gente inventa para satisfazer a nossa demanda. Tá, mas eu tenho uma pergunta. No caso, uma pessoa ele tem uma visão que é irreal, no caso, uma ilusão, uma visão ilusória, por exemplo, uma paranoia, ela de uma pessoa, né? Aí você diz que para aquela pessoa aquilo é verdade, né? Foi isso que você falou, né? É uma verdade. Mas Enquanto de fato aquela pessoa não existe. Então, o que que isso comprova? É que existe uma verdade, que é o fato de que aquela pessoa não existe, mas existe a verdade daquela pessoa que está vendo algo que não existe, que para ela é uma verdade, ou seja, é subjetivo, né? Mas o fato é de que existe uma verdade, que é o fato de que aquela pessoa não existe. Porque ela só existe para aquela pessoa. isso constitui um problema. Mas, enquanto, por exemplo, terapeuta, o terapeuta precisa, essa é uma formação técnica, você precisa lidar com isso naquela pessoa, porque um delírio, que seria o termo, né, da psicanálise para esta invenção. E dentro dessa esfera do delírio, outros que o indivíduo cria uma personagem, vê a personagem. Aí tem nomes mais específicos da psicologia também para isso. O problema é que a pessoa tem uma questão interna do aparelho psíquico que colocou uma pessoa dentro do aparelho psíquico dela que não existe para os outros que estão em volta. Isso gera um problema, porque dentro do aparelho psíquico, essa capacidade, em geral, coincide com outro humano do lado de fora. E ela consegue fazer isso sem ter a presença de um outro humano. Agora, a terapêutica médica, eu não sei qual é, quer dizer, a pessoa precisa ser medicada para diminuir essa atividade cerebral aí, para que essa realidade não seja produzida, suponho. Mas você, enquanto observador, tem que observar que aquele indivíduo tem essa possibilidade. Não sei se você me entendeu, Isaltônio. Eu tenho que entender que ele realmente está vendo, para poder Sim, ajudá-lo, né, tecnicamente. entendi. Bom, grato aí pelas contribuições. Pode concluir, você ia falar? Na questão contemporânea das ciências humanas, o grande tema em torno da verdade está em torno de um pensador chamado Wittgenstein, que tem uma série de publicações. Uma delas é a ideia de silêncio, a introdução ao silêncio, sobre essa questão
desde Aristóteles, nós tínhamos um desejo que coincidisse na procura do da realidade. A nossa mente trabalha, nossa mente tem essa demanda. Nós temos a demanda de lidar com o real, se perguntando o dele. A gente não consegue, enquanto ocidental, funcionar de um outro jeito. E a gente faz isso em todos os âmbitos. E aí existe toda uma história do Ocidente, até o Wittgenstein, na virada do século XIX, século XX, na qual a gente chama de virada linguística. E na virada linguística, se desenvolveu uma fortuna literária em torno disso, que eu estou resumindo, em que agora a gente se dá por contente em compreender que o sentido e a intenção que seria a manifestação desse desejo nosso pelo Então, hoje em dia, nas ciências humanas, a gente não se pergunta de modo aristotélico. Existem pessoas interessadas em metafísica, neoescolásticos, neocantianos, que continuam tentando impor a ideia do Aristóteles anterior a isso. Mas no circuito acadêmico, universitário, já é bem estabelecido a ideia de que você conhece as intenções e o desejo de sentido. Então, você vai investigar um texto, procure qual é a verdade desse texto. Na verdade, a gente está perguntando qual é o sentido. Qual é o sentido que dada comunidade dá para esse texto. E esse sentido e essa intencionalidade se mostra não apenas na fala de um indivíduo, de um exemplar. A intencionalidade e o sentido se mostra em questões mais abrangentes de uma comunidade de seres humanos. Então, contemporaneamente na ciência, nós trabalhamos com esta ideia de verdade, nas ciências humanas e sociais. Isso, de certa maneira, tem um correlato nas ciências físicas, uma vez que as ciências físicas, ao utilizar a matemática como leitura da realidade, ela nunca atravessa a fronteira para além de um conjunto de estruturas iniciais que conseguem perguntar a partir da linguagem matemática acerca de um fenômeno físico, por exemplo, e se contenta em recolher, a partir da pergunta formulada, possíveis comportamentos dos fenômenos. É como se joga um feixe de luz e espera quanto tempo ele volta, e aí tenta calcular a distância desse objeto. Então, mesmo na física moderna ou na filosofia da matemática, a nossa ideia é que nós não temos segurança para atravessar a fronteira da linguagem, a fronteira do funcionamento da razão, para dizer sobre as coisas. Essa ideia é que uma tradição de conhecimento que se misturou com o religioso e que veio até o período moderno. Uma das raivas das instituições do ancien regime contra a maçonaria e contra a ciência moderna é que, com esta proposta, se desbancou as tradições anteriores que propunha poder atravessar a fronteira do linguístico e acessar um fenômeno. Para as ciências contemporâneas não existe fenômeno. Nós é que construímos ele. Por isso que a ideia de verdade ser uma construção contemporânea. As ciências matemáticas é um exemplo muito, muito forte, porque é uma ciência ideal. Enquanto ciência ideal, portanto, ela é produzida pela ideia humana, a matemática a gente não vê o 2 correndo por aí. É uma produção 100% da capacidade mental humana. O que nós fizemos é que nós aplicamos a matemática para ler a realidade. E a gente não lê a realidade para além da linguagem que a gente produziu. A gente lê possíveis perguntas que a gente faz para a realidade e possíveis comportamentos que a realidade reage a estas perguntas que a gente faz. Está vendo que a gente fica preso dentro da nossa capacidade de produção linguística. A gente não promete que vai sair da nossa capacidade e entrar lá dentro da coisa como prometia Santo Tomás de Aquino, ou mesmo o aristotelismo, né? Nós prometemos jogar pedras e relatar o que se mexeu. Obrigado, meu querido irmão Cídio. Bom, nós estamos partindo aqui para o encerramento. Tem uma lista de irmãos que eu gostaria que se pronunciasse daqui a pouco, mas o irmão Márcio Gomes levantou a mão e já baixou aqui. Eu pergunto se ainda deseja fazer uso da palavra. Nós estamos partindo para o encerramento. Irmão Márcio Gomes? Ô, irmão Vanderlei, eu não gostaria de interromper o seu encerramento, não, porque
a minha opinião não vai ser interessante, não vai importar para os demais, não, viu? É Com apenas uma certeza, reflexão, hein? com certeza vai, meu irmão Márcio. Vai. Como não? Não, não, é porque eu fico vendo uma colocação do irmão Denizar e outra do irmão Vanderlei. Agora me levantou uma lebre aqui, sabe? É reflexão, né? Eu me lembrei do Nietzsche, né? Ele diz que as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que suas ilusões sejam destruídas, né? E aí a pergunta que se faz, né, na ótica dele, é assim, nós estaremos prontos para encarar a dura verdade e arriscarmos até as nossas ilusões destruídas? E com isso a gente responde aquela pergunta, né? O que significa dizer que a verdade é relativa, né? Então o Nietzsche ele advertia que não existem, olha só, não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas. Porque isso pode ficar entendido partindo da premissa de que a impossibilidade de uma fundamentação do conhecimento humano, né? Porque ele é parcial, inacabado e imperfeito, né? Tem uma pesquisa que está lá no trabalho, que está no ponto dentro do círculo, que chama A Bem da Verdade, e lá tem uma pesquisa com o título assim, citando uma das pesquisas, né? Que 1/3 dos cientistas mente. A revista Super Interessante ela fez uma pesquisa que foi realizada pela revista Nature, né? Lá em 2005, envolveu mais de 3.200 cientistas. 33% confessaram anonimamente que fizeram pelo menos uma coisa antiética ao elaborar seus estudos. Por exemplo, 1,5% cometeu plágio. E hoje a gente sabe o que é o Ctrl-C e Ctrl-V, né? 15,5% adulteraram o método ou os resultados do estudo. E 12,5% usaram dados que sabidamente não eram confiáveis. Olha só. Então, e por outro lado, né, dentro desse conceito de verdade, a gente pode entender também o seguinte, que muitas pessoas deliberadamente se colocam em uma situação de cegueira diante dos fatos, né? É uma realidade isso, né? Então, não é assim. Então, é um tema por demais palpitante, né? E as situações, assim, contraditórias são inesgotáveis, né? Chegou-se, inclusive, né? Não estou falando mentira, de que se faltar com a mesma, né? Tem até seu lado cômico, né? Tanto é que o 1º de abril, né, para nós ocidentais, foi recente agora, né, nesse mês, né, dia 1º, né, é consagrado o Dia das Mentiras. Agora, famosos clássicos, a gente lembra do Pinóquio, né, que reflete essa coisa da mentira. Hoje morreu Ziraldo. Ziraldo escreveu o Menino Maluquinho, né, e explora Ziraldo aqui de Patinga, né, explora essa vertente, né, da mentira. Agora, poucos sabem que o dia da verdade é 3 de abril. O dia da verdade é dia 3 de abril. Então, e por outro lado, essa verdade também, o Moncídio citou mais ou menos a linha, ela hoje é relativizada, inclusive pelo movimento woke, é um movimento aí moderno, né? Woke no sentido daquela palavra inglesa mesmo de acordar, né? É um despertar cultural, é uma batalha uma nova batalha que está sendo empreendida aí, e que muitos atribuem uma certa hipocrisia, né? Aqueles da cultura woke acham que são superiores moralmente, né? Então eles defendem umas pautas que não que outros condenam, né? Então por isso pode concluir que a mentira ela é tagarela, né? E nada mais terrível que o mentiroso do que a verdade, né? Mas a verdade não precisa dizer nada para se pronunciar, isso a gente sempre soube, né? Ela simplesmente cedo ou tarde, ela vem à tona, né? E ninguém, né, pode mentir para sempre, né? Você pode enganar alguns por um tempo, mas não todos o tempo todo. Então, esse trabalho de Isaltone, ele evoca uma série de reflexões que a gente pode fazer, e esse assunto é infindável. Então, agradeço a você, Vanderlei, por colocar esse tema, os irmãos pela paciência de ouvir, né? E o irmão Denizar falou uma palavra, emet, no hebraico, ela significa verdade. Agora, tem uma pesquisa interessante, quando se fala em gematria ou gemátria, a palavra emet ela é composta de 3 letras. Uma letra que chamava tav, que vale 400, a palavra, a letra mem, que vale 40, e a letra alef, que vale 1. Se você soma 441, o 441, no final vai dar 9. Então, se 9 é a verdade, o 6 é a mentira. Então, a verdade é o inverso da mentira. Então, conclusão através da gemátria, utilizando a palavra grega emet, né? São, assim, uma série de reflexões que a gente pode fazer em torno desse assunto. É um assunto bastante polêmico e interessante. Obrigado, irmão Vanderlei, Obrigado, Tá por deixar eu vendo? falar e pela paciência dos irmãos. Viu, meu irmão Vanderlei? Tá vendo quanto nós perderíamos, né? Se Então, deixássemos o Márcio deixar de falar?
É verdade, é verdade. Mas aí ele falou no Descartes, né? E o nosso irmão Cídio falou lá no Tomás de Aquino. E aí parece que nós combinamos, porque nesse trabalho que eu escrevo, eu coloco o seguinte: para Nietzsche, né, por exemplo, a verdade é um ponto de vista. Ele não define nem aceita a definição de verdade, porque não se pode alcançar certeza sobre a definição do oposto da mentira. É o que ele coloca, o Nietzsche, né? Mas, para Descartes, René Descartes, a certeza é o critério da verdade. E quem concorda com uma frase se compromete com a sua verdade. E aí a filosofia estuda a verdade sob várias maneiras, né? E a metafísica se ocupa da natureza e a lógica da preservação e a epistemologia do conhecimento da verdade. Para a corrente filosófica do relativismo, a verdade é relativa, ou seja, não existe verdade absoluta no plano geral. Assim, a verdade pode ser aplicada para algumas pessoas e para outras não, pois depende da perspectiva e contexto de cada um. Porém, e aí vem a contestação, para os filósofos analíticos, a visão relativista da verdade é facilmente refutável, né? Aí, segundo Tomás de Aquino, por exemplo, é difícil para alguém declarar o relativismo sem se colocar fora ou acima da declaração. E isso ocorre porque, se uma pessoa declara que todas as verdades são relativas, surge a dúvida se essa afirmação é ou não é relativa por sua vez, né? Ah, se a declaração não é relativa, ela se autorrefuta, pois é uma verdade sobre o relativismo que não é relativa. E se a declaração é relativa, conclui-se que a declaração todas as verdades são relativas é absolutamente falsa. Então, vem fechar, né, esse pensamento do nosso irmão Cídio aí com o que o nosso irmão Márcio acabou de colocar. Obrigado, confrade, irmão Denizar. Bom, vocês começaram a entender agora a mecânica do Conversas Filosóficas, né? A ideia é que um expositor traga um pequeno insight, coisa simples, nada de uma palestra de 30, 45 minutos, e depois a gente parte aqui para as conversas. Mas nós vamos partir aqui para o encerramento. Antes, porém, eu pergunto para o nosso confrade e eminente acadêmico Mães Antônio se ele deseja fazer as suas considerações finais. Não, minhas considerações finais é agradecer a participação de todos. Nós estamos, assim, desenvolvendo um projeto. Então, essa é a segunda vez que acontece a reunião com esse escopo da academia de provocar o debate, né? A gente viu que agora já fluiu mais, agora já no final da reunião, né? E a gente espera que nessa dinâmica a gente possa fazer as próximas reuniões, de forma a gente não sair um pouco daquela metodologia que a gente estava adotando de palestra com perguntas e respostas, e que a gente consiga, nessas reuniões da academia, promover o debate, o diálogo, a contribuição, o enriquecimento, conforme nós vimos acontecer em diversos momentos da nossa reunião, pelo que eu agradeço a participação de todos. Realmente, alguém me falou aqui no privado, eu fui muito corajoso de meter a cara para falar sobre a verdade aqui na reunião, né? Mas tem que ter os corajosos para poder puxar a carroça. Eu sei que eu devo ter falado alguma bobagem em algum momento, mas estamos aqui juntos para aprender e fazer a nossa parte também. Então, agradeço aí a todos pela atenção. Obrigado, meu confrade eminente acadêmico Mães Antônio. Bom, eu gostaria de saber se o nosso presidente de honra e grão-mestre de vida, irmão Bariante, se ele ainda está na sala e se deseja fazer uso da palavra. Meu irmão, eu agradeço muito essa oportunidade e agradeço também por poder participar de um evento tão importante. O que nós recebemos hoje de ensinamentos não é fácil de medir. O conhecimento diz assim que ele não tem limite. E hoje ficou provado que realmente não tem limites, né? Porque quanto mais a gente tenta entender, mais há para se entender. Eu fico muito... é um assunto tão complexo, esse tema tão complexo,
Mas eu fico com a definição de que a verdade, para mim, na minha maneira de pensar, como espírito ainda medianamente evoluído lá, para mim a verdade é igual à palavra perdida ou à pedra filosofal. Ela é íntima e cada um tem que buscar a sua própria palavra, a sua própria verdade, a sua própria pedra filosofal. Eu sou muito de acordo com o Vitriol. Quando Cristo disse que conhecereis a verdade vos libertará, ele não disse uma verdade universal, ele disse da verdade íntima de cada um. Quando nós atingirmos um estágio evolucional a tal ponto que possamos nos reconhecer e nos conhecer, nós alcançaremos o limite da verdade, a nossa verdade. Essa é minha opinião particular, que nada tem a ver, sem querer influenciar a quem seja. No mais, agradecer muito, parabenizar o Luiz Antônio e a todos os irmãos que participaram e nos deram lições extraordinárias. Parabéns, meu irmão, pela realização do evento. Obrigado, meu presidente João, irmão Bariani, grão-mestre Advita da Glomaron. Eu pergunto se o irmão Brito deseja fazer uso da palavra, quer trazer algum convite, alguma mensagem aqui para os irmãos? Obrigado, meu querido irmão Vanderlei. Amanhã nós teremos a reunião da Luz do Conhecimento, né? E o tema será a simbologia maçônica, signo, razão e signo, o nome que é razão e significado da simbologia maçônica, pelo irmão Newton Agrela. Convido a todos os irmãos para participarem e ajudarem a brilhantar, como fizeram aqui hoje. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, meu irmão Isaltônio, por nos permitir essa reflexão e a contribuição dos irmãos, como a gente sabe, o irmão Márcio sempre fala, né, que depois da interação, né, depois da apresentação, o que ocorre é realmente maravilhoso, né? Essa interação enriquece demais. E o Isaltônio é muito modesto, né? Ele tem propriedade, porque ele gosta de fazer isso. Obrigado, meu irmão Isaltônio, muito bom. Obrigado. Obrigado, meu irmão Vanderlei. Obrigado, meu venerável mestre. Pergunto ao nosso membro efetivo e grão-mestre Advita da Glomaron, irmão Aldino, se deseja fazer uso da palavra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu presidente. Espero que todos estejam bem, com saúde. Eu entrei um pouquinho depois, mas eu não teria coragem do Exaltônio, não. Parabéns, mano. Muito obrigado, meu grão-mestre Advita. Pergunto se o nosso vice-presidente da Academia Maçônica de Letras, irmão Fernando Fernandes, deseja fazer uso da palavra. Não, tudo tranquilo, agradecer a oportunidade também. Parabéns, presidente. Muito obrigado, meu vice-presidente. Bom, então, eu acredito que não devo ter esquecido de ninguém, se esqueci, minhas mais sinceras escusas aqui, porque a gente está partindo para muito extenso a gravação, mas eu desejo a todos que absorvam todos esses conhecimentos e que verdadeiramente entendam essa nova metodologia que a gente está trazendo. A ideia é a gente tirar o holoforte do palestrante e que ele traga uma introdução e que os demais irmãos venham e participem. Então, já anotem aí na agenda de vocês que o nosso próximo encontro será no dia 4 de junho, sábado. O tema será ética e quem vai falar será o confrade Michel Vinesco. Então, ele vai trazer uma pincelada sobre o assunto. Vocês já comecem aí a pensar nessas interações, trazendo as suas opiniões para a gente trazer essas discussões aqui que eu acredito que vai ser bem interessante. Meus irmãos, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Realmente é um projeto que está se iniciando, a gente ainda está modelando ele para que mais irmãos sejam contemplados, mais irmãos participem, né? E com certeza a gente vai chegar num formato que a gente possa sair daqui, como sempre diz o nosso grão-mestre Advita, melhor do que quando nós entramos. E eu disse, né, que eu ia trazer uma verdade ao final. Ninguém me cobrou, mas vou trazer. A verdade que eu trago é que nós não temos uma verdade.
Então, cada um trouxe a sua verdade aqui, e com certeza cada um vai sair daqui, ou se não convicto daquilo que já tinha, ou propenso a refletir sobre alguns conceitos. Isso já é bem interessante. Então, não existe uma verdade absoluta, né? Então, cada um que busque a sua verdade, e até mesmo a frase que foi dita pelo nosso grão-mestre de vida, irmão Bariani, e também pelo nosso irmão Nizar, que é atribuída a Jesus, que conheceis a verdade vos libertará, é bem possível que alguns estejam presos a uma verdade que não seja verdade. E isso também é perigoso. Então, que a gente possa trazer mais desses assuntos aqui. Então, nós já temos, depois de maio, nós já temos em junho, nós temos 1º de junho, primeiro sábado de junho, vamos falar sobre a vaidade, e já fica aqui também o desafio para que vocês, nos e-mails que vocês vão receber, que vocês sugiram temas, uma frase só, uma palavra só, de um tema que a gente possa trazer e um irmão que possa discorrer sobre o mesmo, perfeito? Dito isso, eu desejo a todos um excelente final de semana e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos proteja. Está encerrado o nosso encontro deste sábado. Muito, mas muito obrigado mesmo. Gratidão. Vanderlei, só um instante, Vanderlei. Nosso irmão Fernando Galberto está na sala. Perfeito. É o nosso irmão lá de Fortaleza que eu indiquei, tá? Perfeito. Esse cabo aí, se ele não resolver, pode dar por esquecido, tá? Perfeito. Esse cabo aí é pelo 90. Maravilha. E eu queria parabenizar o nosso irmão Isaltônio, tá, Isaltônio? Que o meu sentimento chegue para você como uma verdade absoluta, tá?